Bom dia a todos. Bom dia. Graças a Deus, nós estamos a ter permissão de iniciar o ano letivo do nosso centro de formação. É um motivo de muita alegria, é uma etapa, o início de uma nova fase na expansão da agricultura natural que Mokichi Okada, Meixo Sama, nos deixou, na difusão dessa coluna tão importante para o destino de África e de toda a humanidade. Hoje, que nós marcamos para ter essa aula inaugural, nosso vice-presidente e diretor aqui, o Mr. Bambi, e a doutora Francisca, nossa diretora pedagógica, escolheram essa data, mas coincidentemente, hoje comemora-se o Dia Mundial da Floresta e amanhã se comemora o Dia Mundial da Água. Ou seja, no mundo inteiro, a data de hoje e de amanhã são 2 dias históricos para preservação do meio ambiente do nosso planeta. E justo nesse Dia Mundial da Floresta, nós estamos tendo essa primeira aula no Centro de Formação Profissional Mokichi Okada. Realmente, justo 2 dos recursos que estão a correr mais riscos de destruição no nosso planeta, ou melhor, que estão a ser destruídos, né? Nossas florestas, nossos lençóis freáticos, nossos rios, nossos mares, estão a ser destruídos num ritmo diário em todas as partes do nosso planeta. Para os senhores terem uma ideia, depois da Segunda Guerra Mundial, mais de 80 mil novos produtos químicos começaram a ser utilizados por todo o planeta. Mais de 80 mil, boa parte deles na agricultura. Esses produtos químicos são utilizados aleatoriamente, sem ser medidas as consequências, e vão destruindo nosso meio ambiente, nossa saúde, nosso presente e o nosso futuro. Hoje em dia, a quantidade de antibióticos que se usa na criação animal é várias vezes maior do que o que as pessoas utilizam. Muitas vezes os médicos são orientados para evitar utilizar antibióticos para não gerarem bactérias resistentes, tudo bem. Mas na produção animal é usado de forma praticamente indiscriminada e nós acabamos consumindo isso através das carnes que ingerimos no dia a dia e vai se gerando bactérias resistentes aos medicamentos e outras patologias diversas que estão a se multiplicar por todos os cantos da nossa sociedade. A realidade atual é que boa parte já dos lençóis freáticos, principalmente dos países desenvolvidos, já se encontra comprometido devido principalmente à contaminação gerada pela agricultura convencional. Isso é um facto que nós não podemos fugir. Cada dia nós vemos notícias, mas que apenas comprovam o que eu estou a falar para os senhores. O aumento das doenças causadas pela alimentação também é alarmante. Já, inclusive, aqui em África, já sentimos esses efeitos na saúde, inclusive dos nossos recém-nascidos. Há 2 anos atrás foi feita uma pesquisa no Brasil, quando examinaram o leite materno de, se não me engano, 30 mulheres que estavam em fase de amamentação. Todas elas, o leite que saía do peito já tinha resquícios de agrotóxicos, de pesticidas. A que tinha menos, tinha 6 pesticidas diferentes no seu leite. A que tinha mais de 15. Então os senhores imaginem que o próprio leite que sai do peito de uma mãe já sai contaminado para a boca da criança. Essa é a realidade que nós estamos a viver hoje no mundo. E Mokichi Okada nos disse, chegará uma época que haverá tanta comida, como se fosse quantidade do tamanho de uma montanha, mas que nós não vamos poder comer. E nós já estamos a viver essa época. Que hoje nós estamos a comer as coisas, mas na verdade a maior parte do que colocamos na boca
já se encontra contaminado, já é algo que, ao invés de gerar saúde, está gerando doença e infelicidade para nós e para nossa família. Vemos que os governos do mundo inteiro têm se empenhado em realizar campanhas de alfabetização das populações, não é isso? Inclusive os nossos aqui em África, né? Todo mundo preocupado em alfabetizar o povo. Isso é muito importante. Acredito que é muito importante para o desenvolvimento de cada indivíduo e para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Mas existe algo que a humanidade ainda não despertou e que é essencial para a sua sobrevivência. Embora nós precisemos também nos empenhar nas campanhas de alfabetizar, de ensinar as pessoas a lerem, precisamos realmente vestir a camisola dessas campanhas. Mas, urgentemente, precisamos começar uma campanha de alfabetização ecológica de toda a raça humana. Alfabetização ecológica. As pessoas precisam ganhar noção sobre a lei da natureza. Quando falamos na palavra ecologia, ela vem do grego oikos, que quer dizer casa. Portanto, ecologia é o estudo de como a casa Terra, nosso planeta, funciona. É o estudo das relações que interligam todos os moradores da casa Terra do nosso planeta. Nós aprendemos que todo o sofrimento que a nossa sociedade vive hoje, todos os problemas, é porque nós nos afastamos das leis da natureza, da vontade de Deus, da verdade. Nós viemos menosprezando a natureza. Como na própria Bíblia fala, vieste do pó e ao pó retornarás. Não é assim? Todos nós viemos do pó. Quando o nosso planeta foi criado, não existia a vida humana. A vida humana veio surgir depois de bilhões de anos de evolução do nosso planeta. Bilhões de anos desde que começaram o surgimento das águas e as formas unicelulares nas águas, que depois, quando as terras começaram a se solidificar, vieram para as terras, começaram a sofrer evolução e foram evoluindo também as formas vegetais, e desses organismos foram surgindo depois os animais, até que a partir dos animais surgiu o ser humano. No nosso corpo, nós temos todas essas cadeias da evolução humana. Nós temos no nosso corpo o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Não fala, a pessoa está com falta de potássio no corpo, não fala assim? Está com precisa de cálcio? Nós somos um modelo do universo. Por isso que fala, vieste do pó e ao pó retornarás. Todos nós vamos voltar a virar pó um dia. Vamos nos reintegrar com a natureza, com a terra. Essa consciência, esse respeito com a terra, esse respeito com a natureza, nós precisamos aprofundar e precisamos conscientizar as pessoas, a sociedade em geral, sobre o que significa respeitar as leis da natureza. Nesse sentido que eu falo da necessidade de uma campanha de alfabetização ecológica. Como vivermos no nosso planeta, respeitando as outras formas de vida, para que nós possamos progredir junto com as outras formas de vida, com o reino animal, vegetal, mineral, sem destruir, de forma que nós não criemos problemas para as gerações futuras. Esse afastamento das leis da natureza começou também na agricultura. Hoje, para nós termos a sociedade atual, antes disso, nós todos éramos nômades. Vivíamos indo de um lugar para o outro, colhia tudo,
acabava, mudavam para outra região. Até que, quando os nossos ancestrais, antepassados, começaram a aprender a cultivar e a colher, começaram a se fixar, e aí nasceram as primeiras aldeias, as primeiras cidades. Mas ao longo desses milhares de anos, a própria relação nossa com a agricultura também tem sido movida pelo egoísmo e pelo materialismo. Principalmente, viemos praticando a agricultura através da escravidão, através da exploração das pessoas, e ao invés de nós mexermos na terra com essa consciência de que nós e a terra somos uma coisa só, estamos ligados, nós viemos mexendo na terra com ódio, com ressentimento, ou fazendo pessoas mexerem com ódio, com ressentimento, para nós ganharmos dinheiro ou para termos posição. Isso tudo que estou falando para os senhores é apenas um pequeno resumo do que é o objetivo dessa nossa escola que nós estamos a começar. É formar pessoas que vivam de acordo com as leis da natureza. Começando pela prática da agricultura natural, que não é só não usar adubo ou estrume. Porque, como eu já disse algumas vezes, os nossos ancestrais que eram escravos, eles também não usavam adubo, nem esterco muitas vezes. Mas aquilo que eles faziam não era agricultura natural. Será que eles mexiam na terra com amor e gratidão? Então isso que é importante nós entendemos é o sentimento com que nós mexemos na terra. Essa consciência. Por que é importante mexer na terra com amor e gratidão? Porque nós e a terra somos uma coisa só. Mexendo na terra, tendo esse contato com a natureza, nós estamos voltando para o nosso verdadeiro eu, para a nossa natureza divina, porque Meixo Sama disse: a grande natureza é o corpo do Supremo Deus. Então, esse respeito, essa agricultura que reconhece que nós somos parte da natureza, nós precisamos realmente formar elementos, formar quadros com essa consciência para poder levar para a África e para toda a humanidade. Eu acredito que essa prática da agricultura natural que Mokichi Okada nos deixou é caminho para erradicar a fome e a pobreza no mundo. Os senhores todos já viram essa revista nossa? Esse é o primeiro número da nossa revista de agricultura natural África. Na página 5 tem filosofia de Mokichi Okada, um dos seus ensinamentos, intitulado A Força do Solo. Nele está escrito: nada poderia existir no universo sem os benefícios da grande natureza, ou seja, nada nasceria nem se desenvolveria sem os três elementos básicos: o fogo, a água e a terra. Em termos científicos, esses elementos correspondem, respectivamente, ao oxigênio, ao hidrogênio e ao nitrogênio. Todos os produtos agrícolas existentes são gerados por eles. Dessa forma, Deus fez com que possam ser produzidas todas as espécies de cereais e verduras que constituem a alimentação do homem. Seguindo a lógica, tudo será perfeitamente compreendido. Não seria absurdo se Deus criasse o homem e não providenciasse os alimentos que lhe possibilitariam a vida? Logo, se determinado país não consegue produzir os alimentos necessários à sua população, é porque, em algum ponto,
ele não está de acordo com as leis da natureza criada por Deus. Enquanto não se atentar para isso, não se poderá sequer imaginar uma solução para o problema da escassez de alimentos. A agricultura natural, proposta por mim, tem como base o princípio citado. O empobrecimento e as dificuldades dos agricultores serão solucionados satisfatoriamente com a adoção desse método. Deus deseja corrigir a penosa situação em que eles se encontram e por isso está se dignando, com sua benevolência e compaixão, a revelar e fazer propagar o princípio da agricultura natural através de mim para todo mundo. Urge, portanto, que os agricultores despertem o mais rápido possível e adotem esse novo método agrícola. Só assim eles serão verdadeiramente salvos. Então Mokichi Okada escreveu isso, e tudo que ele escreveu, mais cedo ou mais tarde, vai se concretizar aqui nesse mundo material. Tudo que ele falou, tudo que ele escreveu. Ele está falando aqui, ele está a nos ensinar o caminho para erradicar a fome e a miséria no nosso planeta. E esse caminho é através da prática da agricultura natural, que respeita as leis da natureza, que reconhece que nós somos parte dessa grande natureza. Por isso eu gostaria que os senhores entendessem que essa escola que está a nascer, apesar de ser um pequeno modelo aos olhos humanos, Mokichi Okada disse, tudo começa com um pequeno modelo. Tudo começa com um pequeno modelo. A partir dessa escola, como nosso vice-presidente Bambi disse, nós vamos começar agora no mês de abril os cursos de formação, de capacitação, para prepararmos os elementos, prepararmos os nossos quadros, para fazer essa difusão da agricultura natural. A partir dos Jorei Centers, dos núcleos de Jorei, é importante cada um dos senhores, mesmo onde trabalham, procurarem ver pessoas que possam fazer esses cursos aqui, aprender a essência desse método para poder criar hortas modelos nas casas, nas escolas, nos locais de trabalho, em todas as instituições. É importante cada um de nós aqui presente ser um motivador, um encaminhador de pessoas que possam vir aprender, ser capacitadas nessa escola. E nós observávamos, não, graças a Deus eu consegui, já mandei 10 pessoas que fizeram os cursos e todos eles, depois que fizeram, já conseguiram fazer hortas modelo, que estão gerando horta na casa das pessoas. É urgente essa nossa formação de quadros para poder chegar a um ponto que todos os lares africanos possam ter uma horta baseada no nosso método agrícola. Isso é possível cada um de nós realmente vestindo a camisola da escola e tomando essa decisão de formar esses quadros qualificados. Nós precisamos criar produtores modelo, pessoas, pequenos agricultores que saiam da fome, da pobreza, praticando agricultura natural e que sirvam de modelo para os outros agricultores seguirem. Casos de sucesso com a prática da agricultura natural. Por isso eu gostaria que os senhores, nas áreas que estão, onde já temos polos agrícolas de variados tamanhos, cada área se preocupe em dar vida no seu polo agrícola, trazendo os elementos para serem formados aqui, ganhar essa capacitação na escola e no município onde tem um polo agrícola, vamos criar um modelo
que os agricultores dali vão poder ser treinados. Vamos criar um modelo nas escolas de cada município, onde os professores possam aprender esse método agrícola, os alunos possam aprender e começar a fazer as hortas nas suas casas, começarem a mudar os seus hábitos de alimentação. Eu gostaria que cada um dos senhores fosse um elemento motivador na utilização desse espaço para a formação dos quadros que vão levar o nosso método agrícola para todos os cantos de África e do mundo. Graças a Deus, nós, como disse Mokichi Okada, tudo começa por um pequeno modelo. Foi difícil esse primeiro passo da primeira fase da nossa escola agrícola, mas a partir desse pequeno modelo que fizemos aqui, eu gostaria de comunicar para os senhores, né, público, em primeira mão, que esse pequeno modelo já começou a se expandir pela África. Alguns dias atrás, na República da África do Sul, como já disse para os senhores em outras ocasiões, nós já temos um polo agrícola na África do Sul. Fica na província de Northwest, mais ou menos 50 minutos de carro da nossa igreja de Pretória até lá. Começamos a desenvolver agricultura natural nesse polo agrícola e todo o trabalho lá é feito com voluntários, pessoas que moram naquela vizinhança, que viram o nosso trabalho de querer desenvolver um método novo, que produz sem adubo, que gera saúde, preserva o meio ambiente. Começaram a nos apoiar, começamos a fazer um trabalho também de acompanhamento nas casas dessas pessoas, fazendo a horta na casa deles, ensinando eles a fazer para os vizinhos, explicando também sobre a questão da limpeza, todo esse trabalho que envolve a nossa filosofia. E a comunidade, junto com o governo, tomou uma decisão. Atravessando a rua do nosso polo agrícola, tem uma escola que estava abandonada já há alguns anos. A comunidade conversou com o governo e eles doaram essa escola de papel passado para a nossa igreja na África do Sul. Então, graças a Deus, Messias nos chama, o empenho de todos os senhores. Antes de começar as aulas da escola no mês que vem, nós já estamos com 2 escolas na África, viu? Tem uma aqui, tem uma na África do Sul para começar a atividade. E eu acredito que é um sinal de que nós estamos no caminho certo. Com amor, com a vontade que eu sei que cada um dos senhores tem, nós podemos ser utilizados para mudar o mundo, transformar esse destino catastrófico para o qual o nosso planeta está a caminhar. Isso começa com pequenas ações. Quando nós falamos da horta, realmente, uma família que começa a ter uma horta em casa, mesmo no apartamento, nos vasos, que começa a mexer na terra, começa ali, as crianças já começam a ter uma visão de que para você colher, você precisa plantar, precisa cultivar, precisa regar a planta, cuidar da planta para poder colher. Nós, nossa sociedade, nós estamos tão afastados das leis da natureza que nós achamos que para comer basta ter dinheiro. Eu chego na praça, no mercado, dou dinheiro, compro para comer. Ninguém lembra que para eu encontrar alguém no campo, teve que acordar cedo todo dia, teve que preparar o alimento. Muitas vezes a chuva em excesso destruiu e ele perdeu boa parte ou tudo do que ele fez. Os filhos dele estão passando dificuldade porque a vida dele não está a progredir. Mas, graças ao sofrimento desses agricultores anônimos, nós nos alimentamos nossas famílias, mas nós não temos gratidão por essas pessoas. Eu acredito que a maioria dos senhores aqui, como eu, vem de origem camponesa. Meu pai nasceu no campo, interior do interior. Graças a Deus conseguiu, amiga da mãe, levou ele para a capital, onde ele começou
a estudar, progredir, começou a trazer os sobrinhos, que os irmãos dele já eram muito mais velhos, foi trazendo a família, conseguiu progredir, constituiu família. Hoje eu estou aqui. Mas eu lembro que quando eu era criança, meu pai, regularmente, ele nos levava para o lugar onde ele nasceu. Lembro que uma vez ele falou para mim, olha, aqui é o mato onde seu pai nasceu. Nós sempre precisamos ter gratidão por onde a gente saiu. Nunca esqueça de onde o seu pai saiu e sempre tenha gratidão por esse lugar de onde a nossa família veio. Foi ali que eu comecei a ter contato, de ver plantação, de mexer na terra, de ver. Mas a maioria absoluta das pessoas que nascem em locais como meu pai nasceu, não teve um final como meu pai teve. A maioria vai para as cidades, vive mal, vive em favelas, não tem condições melhores, seus filhos e netos vivem muito pior do que ele vivia naquele local. A base da nossa sociedade são esses pequenos agricultores. Mokichi Okada, no Japão, na década de 30, quando ele via a miséria que os agricultores viviam, ele chorava. E foi por esse sentimento de ver eles como base da sociedade, como tesouro da sociedade, que alimentavam todo o país, vivendo e morrendo na miséria, com dívidas, que ele começou a buscar por que eles sofrem. Foi a partir de Mokichi Okada sentir a dor dos pequenos agricultores como a sua dor, que ele começou a pesquisar a agricultura natural. E aí recebeu a revelação e criou o método nosso agrícola. Ele criou como um caminho para poder resgatar toda essa nossa população agrícola do sofrimento que até hoje vivem em todos os países do mundo praticamente. Se nós formos aprofundar, mesmo no primeiro mundo, o pequeno agricultor vive em extremas dificuldades. No Japão, nos Estados Unidos, na Europa, é um quadro mundial. O caminho para isso, como eu disse para os senhores anteriormente, é a prática da agricultura natural. Como eu falei para os senhores sobre a alfabetização ecológica, né? Quando nós começamos a entender que se eu jogar veneno aqui nessa terra, por exemplo, se eu pegar um veneno e jogar aqui na minha mão, como está na minha mão, vai deixar de afetar meu coração? Hã? Por que vai afetar? Porque é um corpo só, né? Quando a gente joga sujeira aqui, a gente está a afetar a terra toda. A terra é um corpo só. Ao mesmo tempo, quando a gente, mesmo num espaço pequenininho, a gente começa a praticar agricultura natural, com esse sonem de gratidão, mexendo na terra, produzindo alimento natural, agradecendo, isso também afeta positivamente o corpo todo. Então nós precisamos aumentar o número de hortas caseiras, de hortas institucionais, de produtores agrícolas, o número de pessoas que praticam agricultura natural que Mokichi Okada nos ensinou. Hoje, 21 de março de 2013, estou a ter permissão de fazer essa aula inaugural da nosso centro de formação com os senhores. Daqui a 10 anos, 21 de março de 2023, nós vamos encontrar o nosso planeta num quadro totalmente diferente. Para pior ou para muito melhor, dependendo do que nós vamos fazer a partir de hoje. Então, com essas palavras, eu encerro nossa aula inaugural. Muito obrigado, boa missão para todos os senhores.